Nós realizamos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Culto este transmitido pelo Facebook e também disponível no YouTube, no canal da Comunidade Evangélica Charlau. Eu quero enfatizar a importância de você compartilhar os vídeos dos nossos cultos e os demais vídeos da comunidade. E também abre uma sala de vídeo, convida teus amigos para assistir e louvar a Deus neste culto de adoração. Quero saudá-los com o versículo que está em Jeremias 15, verso 16, onde está escrito: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas mãos encheram o meu coração de alegria e de fidelidade. Como veremos na mensagem, ser de Deus é muito mais do que simplesmente declarar a fé nele. Ser de Deus é entregar-se completamente em suas mãos e deixar que a sua palavra encha os nossos corações e transforme a nossa vida. Quero convidar a orarmos. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos entregar em tuas mãos este culto e clamar pela presença do teu Espírito Santo, e que ele possa nos instruir e nos orientar a te louvar como tu queres e a engrandecer o teu nome em todas as situações. Por isso consagramos este culto a ti e clamamos: continua conosco, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero lembrar você que a Secretaria da Comunidade vai funcionar da mesma forma como já está funcionando. A Ângela estará atendendo nas quartas-feiras à tarde e no sábado pela manhã. E se você quiser ser atendido num horário diferente, pode entrar em contato comigo que nós agendamos um horário para te atender. Agora, na sua tela, está aparecendo as informações para que você possa contribuir com a nossa comunidade. Você pode contribuir fazendo transferência bancária para os dados informados. Pode também contribuir mediante o pedido de boleto bancário, informando os dados para a Ângela, pelo WhatsApp da comunidade. E você também pode, se preferir, fazer a tua contribuição pessoalmente na Secretaria da Comunidade. E que o Senhor abençoe ricamente a sua doação. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa
lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó amado Pai, venhas quebrantar o nosso coração, para que Tu possas, com o Teu Espírito Santo, Senhor, agir em nós, através da Tua palavra, que será agora pregada pelo Abraão. Tu tens colocado, Senhor, uma palavra no coração do Abraão, que ele possa transmitir a nós esta palavra. E assim, Senhor, que estejamos prontos para ouvir Tua voz, de coração aberto para o Teu agir, Senhor. Estejas conosco, Pai, nesse momento especial de ouvir Tua palavra. Entregamos em Tuas mãos o Abraão e cada um de nós. E assim pedimos que Teu Espírito Santo venha falando a cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós podemos ver muitas pessoas falando das bênçãos de Jesus, falando das benesses que uma vida com Cristo pode ocasionar na nossa vida, falando do amor, do perdão e da misericórdia de Deus. E isso não está errado. Porém, boa parte dessas pessoas esquecem de falar o preço que se paga quando você segue a Jesus. E é isso que eu quero convidar você a refletir no texto bíblico de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 26. Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 26. Passo a ler. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nesse texto, Jesus deixa claro que ele precisava ir para Jerusalém para sofrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, o apóstolo Pedro, representando talvez a voz dos outros 11 apóstolos, chamou Jesus à parte e o repreendeu dizendo que isso não iria acontecer, que Jesus não iria morrer, não iria ressuscitar, não iria sofrer. Então Jesus olha para Pedro e devolve a repreensão afirmando: Afasta-se de mim, Satanás, por quê? Porque você é pedra de tropeço para mim e só entende coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. E aí Jesus fala para os demais apóstolos que é necessário que além do Filho do Homem venha a sofrer, também é necessário que quem quiser salvar a sua vida, é preciso perdê-la por Cristo. E quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la.
Chama a atenção o fato de que, momentos antes de Jesus falar essas palavras, Jesus tinha perguntado para os seus apóstolos quem eles pensavam que Jesus era. E dentre eles, Pedro afirmou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou seja, sobre a afirmação de que Jesus era o Cristo, Jesus edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas justamente Pedro, momentos depois, se assustar com a necessidade de sofrimento por parte de Jesus é algo que chama bastante atenção. Mas por que a notícia do sofrimento por parte de Jesus assustou Pedro? Por que Pedro repreendeu Jesus para que Jesus não fizesse isso? É compreensível. Afinal de contas, Jesus é Filho de Deus. E não pode Jesus, como Filho de Deus, passar por tamanho vexame, passar por tamanha humilhação a ponto de morrer numa cruz. E além disso, a justiça de Deus deveria ser o seguinte: é para castigar o ímpio, o pecador, o gentio, jamais para castigar o justo e muito menos o próprio Filho de Deus. E além disso, o que seria dos apóstolos depois que Jesus morresse? E mais, quem acreditaria que um condenado à morte crucificado poderia dar a salvação? Todos esses argumentos, provavelmente, Pedro poderia ter utilizado para tentar convencer Jesus a não se deixar crucificar. O apóstolo Paulo reforça essa questão em 1 Coríntios 1, quando afirma que a linguagem da cruz é um escândalo para os judeus e loucura e tolice para os gregos. Porém, apesar de toda essa possibilidade de argumentação por parte de Pedro, Jesus usa palavras muito duras para repreender a Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque você não entende os planos de Deus, mas somente planos humanos. E diante disso, a gente pode entender claramente que Satanás significa adversário de Deus. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, Jesus está dizendo: você é adversário de Deus, você está atrapalhando o plano de Deus, por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja a sua argumentação, ela é humana e não condiz com a vontade de Deus. E aqui a gente já pode tirar uma primeira conclusão: que toda tentativa humana de impedir o que é necessário ser feito por parte de Deus e de tirar a cruz do Evangelho, ela é satânica. E não por acaso, isso também revela que logo no início da igreja, afinal de contas, Pedro foi quem afirmou que Jesus era o Cristo. E sobre a afirmação de Pedro, Jesus falou que construiria a sua igreja. Consequentemente, nós podemos deduzir que Pedro, mesmo Pedro, ao se assustar com um Cristo sofredor, isso revela que a igreja, desde o início, se assustou com um Jesus Cristo sofredor, servo e crucificado. E afinal de contas, quem acreditaria em um crucificado? E o inimigo, Satanás, certamente usou esse fato e entrou de maneira sorrateira na igreja e tem tentado tirar a cruz do Evangelho, tem tentado tirar o sofrimento da vida do cristão. Por isso, infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por essa argumentação de que o cristão não precisa sofrer, de que o fato de ser filho de Deus, filho do Rei do mundo, é motivo que impede os sofrimentos. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E Jesus é bem claro: se alguém quiser vir após mim, esse "se", ele é condicional. Jesus não obrigou nenhum dos seus apóstolos a segui-lo. E da mesma forma hoje, ele não nos obriga a segui-lo. É um ato de livre escolha.
E o primeiro aspecto para segui-lo de forma genuína é negar a si mesmo. Ou seja, nós só estaríamos preparados para levar a nossa cruz se nós aprendermos a negar a nossa própria vontade e o nosso próprio querer para viver para Cristo e em Cristo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso quando fala em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O outro passo é tomar a sua cruz. O condenado no Império Romano, ele era responsável por levar a sua própria cruz até o local da sua execução. E é isso que Jesus quer do seu discípulo. É isso que Jesus quer do cristão, que nós levemos a nossa própria cruz. Mas aí você pode perguntar, qual é a minha cruz? Como eu sei qual é a minha cruz? Você vai receber a tua cruz a partir do momento em que você entrar em comunhão íntima com Jesus. Então a cruz que eu e você carregamos, ela é individualizada para cada um de nós. E ela vai ser toda a consequência da nossa vida com Cristo. Então tudo que for de consequência atinente e relativa à minha comunhão com Cristo, vai ser a minha cruz, vai ser o sofrimento que eu tenho que carregar. O primeiro grande sofrimento que nós enfrentamos e carregamos é a morte do velho eu. É crucificar o velho eu. O apóstolo Paulo, como nós já lemos, entendeu essa mensagem. Nós precisamos sacrificar a nossa própria vontade, sacrificar o nosso desejo, sacrificar as nossas ambições, sacrificar o nosso querer, para que reine em nós a vontade de Deus. Admitamos, irmãos e irmãs, não é fácil abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Jesus. Não é fácil abrir mão do próprio eu para que Cristo reine. Mas essa é a cruz que nós devemos carregar. É o primeiro sofrimento que nós carregamos quando entramos em comunhão com Cristo. O segundo sofrimento é a luta diária que nós temos contra o pecado. Ora, se eu costumava antes levar vantagem em todas as situações ou passar a perna em alguém para se dar bem, a vida com Cristo vai me fazer ser honesto e arcar com eventuais prejuízos da honestidade. É arcar com as consequências de não se dar bem às custas alheias. Uma vida com Cristo é pagar e arcar com as consequências de falar a verdade, confrontando sempre o pecado, confrontando sempre o que o mundo nos diz, porque nós não vivemos de acordo com o mundo, mas sim de acordo com o que Cristo nos ensina em sua palavra. Então essa luta diária contra o pecado é o nosso segundo sofrimento quando temos comunhão com Cristo e carregamos a nossa cruz. E tem ainda um terceiro sofrimento, talvez mais difícil, é perdoar quem nos ofende. Nós oramos isso no Pai Nosso. Perdoar não é fácil, mas Cristo nos desafia a não só perdoar quem nos ofende, mas a ir oferecer o perdão a quem nos ofendeu. É difícil, e nenhuma dessas três atitudes é fácil. Por isso nós precisamos sempre estar com os olhos voltados para Cristo, em todas as situações e em todos os momentos. E o sofrimento, querido irmão, querida irmã, ele é característica na vida do cristão. Jesus sofreu por nós, um justo dando sua vida por um injusto, pecador e falho. Muitas vezes, algumas pessoas comentam, mas como pode? A pessoa tal era tão justa, era tão temente a Deus, por que Deus permite que ela sofra? Ora, se Deus não poupou o seu próprio filho para salvar um pecador, Deus também pode usar o sofrimento de alguém, o sofrimento de um justo, até mesmo a morte de um justo, para chamar um pecador ao arrependimento e a ter uma vida com ele. Repito, Deus não poupou o seu próprio filho.
E Jesus Cristo é nosso mestre. Então nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Servir. E, se possível, até a morte. E morte de cruz. E Jesus é bem claro nesse sentido. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser o meu discípulo. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Nós cantamos no hino anterior, pela cruz Jesus nos atraiu. E essa cruz nós devemos carregá-la também e atrair outras pessoas pela cruz. Lembro-me, quando estudei na faculdade a história, os mártires são um grande exemplo disso. Os mártires são aquelas pessoas que deram a sua vida por Cristo, pela causa do Evangelho. O número de pessoas que assim procederam foi tamanho, que chegou-se a se espalhar o cristianismo de tal maneira, que criou-se um ditado de que o sangue dos mártires era a semente do cristianismo. Hoje, infelizmente, em boa parte das situações, os mártires, aquelas pessoas dispostas a dar a vida por Cristo, foram substituídos por estrelas, por popstars famosos, glamurosos. Por isso a necessidade de nós voltarmos para Cristo e voltarmos a compreender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento por Cristo e em consequência de uma vida íntima com Ele. Essa é a nossa cruz que nós devemos carregar. Diante de tudo que nós aprendemos, que nós ouvimos, nós podemos concluir que uma confissão de fé, por si só, não é suficiente para seguir a Cristo. Além disso, muitas vezes nós temos as melhores das intenções, mas essas boas intenções, desprovidas de um direcionamento do Espírito Santo, ela é insuficiente, porque a boa intenção não vai transformar a mentira em verdade. E a verdade é que nós precisamos estar sempre unidos a Cristo. Talvez Pedro até tivesse boas intenções, mas se nós não agirmos guiados pelo Espírito Santo, fundamentados na palavra e em estreita comunhão com Jesus, nós poderemos ser usados como instrumentos de Satanás para atingir seus propósitos. Sei, queridos irmãos, que é forte, mas é isso que o texto nos ensina. E eu repito, se nós não agirmos guiados pelo Espírito Santo, fundamentados na palavra e em estreita comunhão com Jesus Cristo, nós podemos ser usados como instrumentos de Satanás para os seus propósitos. Por isso a necessidade de sempre buscar a cada dia mais uma intimidade com Cristo e suportar com paciência e com perseverança os efeitos e consequências da escolha por Cristo, da escolha por uma vida em Cristo. E chama a atenção o fato de que o próprio Pedro, repito, que em momentos antes tinha confessado Jesus como Filho de Deus, foi usado, um apóstolo de Deus, um apóstolo de Cristo, usado pelo inimigo, porque agiu de forma meramente humana, em descompasso e sem comunhão com o seu mestre, Jesus Cristo. Se Pedro assim procedeu, nós também podemos cair no mesmo risco. Por isso temos que buscar cada vez mais intimidade com Deus. E o interessante é que Mateus 26, 39 vai narrar que Jesus, momentos antes de ser crucificado, ele orou a Deus pedindo para que, se possível, tirasse o cálice dele, mas que não fosse feita a vontade do próprio Cristo, mas que fosse feita a vontade de Deus. Disso nós aprendemos que o cálice que Jesus estava pedindo para ser afastado, passaria, mas antes de passar, ele teria que ser tomado. Ou seja, antes de sofrer, teria que passar pelo sofrimento. E Jesus, para vencer as dores deste mundo, ele enfrentou a dor e suportou a dor e o sofrimento para salvar a humanidade. Então nós aprendemos
que o sofrimento se vence com sofrimento por Cristo e em decorrência da comunhão com Ele. O interessante é que Pedro, depois de velho, depois de mais experiente, ele vai falar em sua primeira carta, capítulo 2, verso 20, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável a Deus. Ou seja, o mesmo Pedro, que aos seus pouco mais de 30 anos, tinha se assustado com o sofrimento, com a sua caminhada e com a sua experiência de vida, ele aprendeu que sofrer por Deus é louvável diante dele, do próprio Deus. O alento e a boa notícia é de que nós temos uma promessa. Quem perder a sua vida carregando a cruz, se entregando completamente a Jesus, vai encontrar vida eterna. Por outro lado, quem quiser salvar sua vida usando seus próprios meios, vai perdê-la. E quero, queridos irmãos e irmãs, encerrar a mensagem com uma simples pergunta. Você está disposto ou disposta a pagar o preço para seguir a Cristo? Que a sua resposta e o seu exemplo de vida seja igual Pedro, que talvez num primeiro momento se assuste com o sofrimento, mas que com o passar do tempo aprenda a ter mais intimidade com Cristo e a suportar os sofrimentos nele, por Ele e para Ele. E que assim seja. Amém. Oremos agora pelos irmãos e irmãs necessitados. Oremos, intercedendo um pelos outros. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia que se renova por nós a cada dia. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque Tu enviou Teu Filho ao mundo para se sacrificar por nós e nos ensinar a chegar-se a Ti. Queremos, Senhor Deus e Pai, declarar que queremos carregar a nossa cruz. Por isso, não permite que nos afastemos de Ti. Queremos, unidos na mesma fé em Cristo, ó Pai, colocar em Tuas mãos as pessoas que estão doentes, acamadas em suas casas, nos hospitais. Senhor, que Tu possa levar cura e refrigério, não só para quem está doente, mas também para os familiares que também sofrem diante de situações desfavoráveis. Quero colocar em Tuas mãos, Senhor Deus e Pai, a Tua igreja, que Tu possa cada vez mais fortalecê-la em Ti e que ela seja cada vez mais instrumento do Teu Espírito Santo. Levanta mais lideranças, levanta mais pessoas, ó Deus, para Te servir e cada um carregar a sua cruz. Ó Deus, também coloco em Tuas mãos as nossas lideranças nas 3 esferas de governo. Que Tu possa, Pai, orientá-las para que elas governem para o bem e não para interesses próprios, que não seja o interesse comum de todos. Então, oramos, ó Deus, pelo nosso país como nação, que possamos sair dessa pandemia e nos recuperar economicamente. Por isso peço por quem perdeu seu emprego, ó Deus, abre portas de trabalho e não deixa que o justo necessite do pão. Ó Deus, quero colocar em Tuas mãos, neste momento, cada pedido que é feito em cada lar. Ouve, ó Deus, cada clamor. Inclina os Teus ouvidos, Pai. Também coloca em Tuas mãos cada agradecimento que é entoado a Ti. Por isso quero colocar tudo o que foi pedido e tudo mais na oração que Tu mesmo nos ensinou a orar quando assim falou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada semana a todos
e que possamos cada vez mais nos encorajarmos a carregar a nossa cruz e buscar intimidade com Cristo. Boa semana. Amém.